Boa noite. Com muita alegria que eu recebo vocês para o início, né, desse curso Língua Mátria, Poetas Mulheres sobre Linguagem, que será ministrado pela professora Mariana Holmes. A Mariana, ela é mestra e doutora em Língua e Literatura Alemã pela Universidade de São Paulo. Ela estudou nessas pesquisas Stefan Zweig, também Paula Ludwig, e realizou estadias de pesquisa em várias universidades, em vários arquivos de regiões de língua alemã, como Salzburg, Viena, Bregenz, Marbach, Frankfurt, e em breve, né, também deve começar uma pesquisa de pós-doutorado, de alguma forma se liga, né, com alguns temas que vamos tratar nesse curso. Então é realmente com muita alegria que eu recebo a Mariana e vocês aqui. Eu tenho certeza, eu já vi, assim, sei, né, do curso, não vi ainda esse curso, mas pude acompanhar toda a concepção, os textos, e realmente muito interessante. Eu vou, daqui a pouco, colocar no link, no chat, o link, eu vou colocar já, inclusive, para não esquecer, o link em que vocês podem clicar e caso vocês queiram, precisam de certificado, para a gente também ter essa informação. E como eu disse, né, até antes de começar a gravação, a gente grava esses encontros para também que vocês possam assistir, né, caso um dia apenas ou um dia ou outro vocês não possam participar. Claro que a gente fica sempre muito feliz, né, com a participação, mas claro que às vezes isso não é possível, então vocês também vão ter a oportunidade de ver essas aulas. Bom, é isso. Não sei se eu estou esquecendo de mais alguma coisa assim organizatória. Gostaria também de falar que esse é um curso de extensão, né, no projeto que a gente tem na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dentro do Instituto de Letras, né, dentro do setor de alemão, um projeto chamado Vice-Versa, que a gente promove algumas atividades, na maioria das vezes, de discussão, né, encontros sobre literatura de língua alemã. Então, depois dessa já minha longa fala, eu passo a palavra para quem realmente importa aqui hoje, para Mariana, por favor. Mariana, mais uma vez agradeço pela sua disponibilidade de dar esse curso para a gente. Obrigada, Danilo. Quero agradecer a você pelo convite para oferecer esse curso, ao projeto Vice-Versa, enfim, integrar essa iniciativa de extensão é uma coisa muito satisfatória, assim, que faz parte da minha experiência de formação como pesquisadora, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, pude organizar e oferecer vários cursos de extensão que ajudaram também a ir formatando as ideias, experimentando as traduções, as análises dos textos e também dialogar, enfim, com outras pessoas, com outros colegas e outras colegas também. Fico muito contente por rever algumas pessoas. Olá, Tiago! E, enfim, contar com vocês com esse novo projeto, né? Então, vamos começar. Só para contextualizar também, esse projeto, ele foi surgindo, na verdade, ao longo da pesquisa de doutorado que eu fiz sobre a Paula Ludwig, porque
percebi que, vendo a trajetória de vida e a escrita dela, como tinham várias outras mulheres artistas que estavam apoiando o percurso dela como pintora, como poeta, e entender um pouco essa dinâmica, né, entre essas escritas e perceber também como cada autora se fortalece a partir da leitura de outras autoras, e aí eu acho que fazer esse recuo, né, do 19, 20, 21, pode ser uma proposta que faça a gente pensar em muita coisa que a gente vivencia na contemporaneidade, né? Algumas coisas avançaram, outras existem vários esforços para deter, né, determinados direitos e liberdades, enfim, que a gente encontra e perceber como essas poetas estavam se posicionando em relação às possibilidades que elas tiveram, mas também aos limites que elas encontraram e tiveram que desafiar dentro dos recursos que elas tinham à disposição, né? Então, enfim, vamos lá. Esse curso está organizado, né, em 4 encontros. O primeiro vai ser sobre o século XIX, o segundo, o século XX, o terceiro vai ser essa transição entre 20 e 21, e o último encontro, então, no dia 28 de maio, vai ser sobre 2 poetas que escrevem no século XXI, né, no nosso século, e nesse início, né. Os objetivos do curso, né, como vocês já devem ter visto, então, é apresentar essas poetas de língua alemã. Tem poetas de contexto austríaco, austro-húngaro, de contexto alemão, mas também poetas, muitas delas têm, algumas delas, na verdade, vêm de contextos familiares migratórios. Então, essa diversidade foi algo que me motivou também a montar esse panorama dessa forma, né? Lógico que esse é um curso que daria para durar o ano inteiro, com várias poetas e vários poemas, adoraria, mas a gente vai... enfim, esse é um piloto, né? E também, com essa leitura, né, com essa apresentação dessas poetas, observar esses temas, as tendências que estão emergindo desses poemas, né? Em cada aula a gente vai ler pelo menos um poema de cada poeta. O tempo é exíguo, né? Mas acredito que a partir de um fragmento a gente pode destrinchar muita coisa e entrar em contato com esses universos, né? Cada uma na sua maneira. E então hoje a gente vai começar com as poetas do século XIX, Ada Christen e Therese von Adna. As duas são de um contexto austro-húngaro. Então, acho que vai ser uma outra... São autoras... uma coisa que pautou, assim, essa seleção foi o interesse por poetas não canônicas. Então, eu poderia, por exemplo, no século XIX, optar por falar da Caroline von Günderrode ou da Annette von Droste-Hülshoff, mas também mostrar essas outras autoras era algo que eu tenho interesse, inclusive porque tem sempre colegas da área de alemão, enfim, pessoas na graduação e nas pós-graduações, enfim, que podem eventualmente se interessar e querer pesquisar essas poetas. Seria uma alegria, enfim, apoiar de alguma forma, né, esses encontros com outras referências, né? Então, eu chamei essa introdução de Belas Educadas e da Literatura. A gente vai ver um pouco esse contexto, né, da educação do século XIX, dessa educação para mulheres, e esses poemas têm a ver com isso, e como que elas reagem, como elas se colocam nesses poemas, nesse sentido, né, reagindo a um tipo determinado de educação que era oferecido para elas.
Então, eu queria só começar, né, porque esse curso também, vocês viram no título, né, poetas sobre a linguagem, mas poetas mulheres, entre parênteses, sobre a linguagem. Então, eu queria, de alguma forma, enfatizar que eram poetas mulheres, mas, ao mesmo tempo, o principal é a escrita delas, e a gente não vai chamar aqui de escrita feminina, justamente por ser um conceito arbitrário, binário, desgastado também, e uma convenção social, né? A gente vai, inclusive, tocar nesse ponto da cristalização dessa convenção. Então, eu coloquei aqui duas citações de duas referências que são fundamentais nesse encontro, né? O primeiro é de uma antologia da Ana Beas, foi de onde eu extraí esses dois poemas, da Cristina Teresa von Attler, e ela tem um pós-fácil muito detalhado, muito consistente, inclusive, sobre o que pautou a construção dessa antologia, que é uma antologia de literatura, de poesia escrita por mulheres, que vai do século XVI até o XXI, e que não inclui só mulheres, enfim, inclui outros autores que estavam experimentando uma voz, entre aspas, feminina. E essa convivência, assim, de várias vozes e de várias performances, né, nesses poemas, é aquilo que, enfim, que a autora da antologia coloca nessa obra como uma provocação também. Enfim, eu coloquei uma tradução, então, dessa citação do pós-fácil, dessa antologia alemã, e vou ler aqui a tradução que eu propus, né? O feminino pode ter muitas dimensões diferentes, e já por isso a binariedade é uma construção inadequada, porque duas autoras podem ser muito mais diferentes do que um homem e uma mulher. Então, a gente vai observar essas autoras, historicizar essas autoras, considerar, enfim, aspectos da escrita delas, mas também de algumas vivências que podem pautar ou tornar mais acessível essa experiência que está colocada nos poemas, né? E eu coloquei essa fotografia de duas Elfrida, que são diferentes uma da outra, né? Apesar de terem o mesmo nome. Elfrida Jelinek, que é uma autora consagrada, premiada com o Nobel de Literatura, tem traduções no Brasil, inclusive publicadas, romances e peças de peças teatrais, e a Elfrida Gerstler, que a gente vai conhecer no terceiro encontro. E ressoando com esse ponto de partida, né, eu coloquei uma citação da Maria Rita Kell, de uma obra que a gente vai comentar, vai trazer muito para a discussão hoje, que é Deslocamentos do Feminino. E a citação diz o seguinte: cada mulher, em particular, é um sujeito em construção. E a feminilidade, um conjunto de representações que tentam produzir uma identidade entre todas as mulheres, mas que, por isso mesmo, não pode dar conta das questões de cada sujeito. Então, acho que a gente vai entrando em contato, né, com essas autoras nessa perspectiva, né, de pensar essas subjetividades e não uma abstração, né, um conjunto homogêneo de poetas, né. E aproveitando, então, o ensejo, né, da Maria Rita Kell, ela vai propor no livro dela uma análise da construção de feminino, da ideia de feminino no século XVIII e XIX, e ela vai vai analisar, inclusive, Madame Bovary, do Flaubert, e a linguagem vai ser o fundamental, né? E esse é o recorte também que a gente está dando para esses encontros, né? Ela, vou também ler essa citação dela,
que fala dessa construção mútua, né, da língua pelo conjunto de falantes e dos falantes das falantes que vão também construir a língua, e essas duas coisas estão sempre tensionadas, né? Então, a língua, a linguagem articulada, e aí nisso ela está citando Saussure, linguista francês, enfim, se dedicou a essa questão, né? A língua encarnada não no sujeito isolado, mas na massa dos falantes em cada época e cada cultura. É relativamente permeável às intervenções dos sujeitos, assim como modificável ao longo do tempo, em função de novas configurações sociais que demandam expressão. Então, novamente aqui, né, com o curso a ideia é a gente ir vendo que tipo de modificação nas línguas, enfim, na língua alemã está sendo proposta por esses sujeitos, né, por essas poetas, cronologicamente, né? E eu coloquei duas citações aqui que têm a ver, são um pouco longas. Alguém gostaria de ler? Quem poderia ler essa citação? Posso ler, pode ser? Por favor. A cultura europeia dos séculos XVIII e XIX produziu uma quantidade inédita de discursos cujo sentido geral foi promover uma perfeita adequação entre as mulheres e o conjunto de atributos, funções, predicados e restrições denominado feminilidade. A ideia de que as mulheres formariam um conjunto de sujeitos definidos a partir de sua natureza, ou seja, da anatomia e suas vicissitudes, aparece nesses discursos em aparente contradição com outra ideia, bastante corrente, de que a natureza feminina precisaria ser domada pela sociedade e pela educação, para que as mulheres pudessem cumprir o destino ao qual estariam naturalmente designadas. A feminilidade aparece aqui como um conjunto de atributos próprios a todas as mulheres, em função das particularidades de seus corpos e de sua capacidade procriadora. Ok. Seria muita coisa para digerir, né, nessa citação, mas eu destaquei dois aspectos, né? Então, a Maria Rita Kell está falando aqui dessa construção europeia desses séculos, né, 18 e 19, que é esse projeto de feminino ou de feminilidade que vai massificar as mulheres, né, em uma ideia de natureza, né, a partir dos corpos, esses corpos com útero, então, necessariamente são femininos, são mulheres, né, e ao mesmo tempo que tem essa natureza inata, essa coisa, vamos dizer, na época, né, supostamente intrínseca a esses corpos, tem também um projeto de domesticação desses corpos. Então, a gente pode lembrar da Beauvoir, né? Então, e recuar um pouco. Então, no século XIX, supostamente as mulheres nasceriam mulheres, mas ao mesmo tempo elas teriam que se tornar femininas mediante uma educação específica, né? Que fizesse com que elas desempenhassem a sua feminilidade ou sua mulheridade de uma forma adequada na visão desses intelectuais homens. Então, isso também vai aparecer no contexto no contexto estético. Então, a gente vai ver na literatura e na filosofia do século XIX, no romantismo, e aí no romantismo alemão, de expressão alemã, isso se concretizar. Então, aqui eu estou colocando uma citação do pós-fácil, que o professor Fabiano Lemos, tradutor dos trechos, né, que estão reunidos nessa obra, que chama As Outras Constelações, uma antologia de filósofos do romantismo alemão, e ele vai falar algo que, enfim, também corrobora a perspectiva que a Maria Rita Kell está trazendo no livro dela. Alguém poderia ler essa citação? Por favor. Ah. Obrigada.
Com o romantismo, é algo relativamente novo que se observa. Nesse contexto, é fácil notarmos a emergência de um conjunto de textos em quantidade considerável dedicados a conquistar o conceito dessa propriedade, que muito cedo passa a se dominar o feminino. Desse modo, segue-se a mitologia da mulher, de suas formas e comportamentos, de sua constituição corporal, de suas astúcias. Uma mitologia da feminilidade, que se volta não mais para um quadro taxonômico e distributivo do espaço das mulheres, mas para a questão acerca do modo como educá-las, das formas e de interação possíveis, dos limites de suas capacidades cognitivas. Enfim, essa nova mitologia que se pergunta como uma mulher alcança seu próprio ser. O feminino emerge como dispositivo de controle da integração da mulher na história recente e da humanidade. Obrigada. Essas duas citações, elas estão juntas, né? Elas estão falando sobre a mesma coisa, mas eu trouxe essa em especial porque eu acho interessante a expressão mitologia da mulher, mitologia da feminilidade, e esse aspecto muito claro, né, do dispositivo de controle que é o feminino nessa época, e hoje ainda, né? Então vamos para os poemas. Eu acho que com isso a gente vai... Alguns aspectos vão voltar, e queria apresentar um pouco da Ada Christen. E aí, eu não falei isso no começo do encontro, mas eu gosto sempre que vocês leiam os poemas junto, abram o microfone, conversem, dê as impressões de vocês. Acho que essa construção, essa leitura coletiva, compartilhada, é muito enriquecedora. E, enfim, vou só dar um pequeno contexto da Ada Christen, e aí a gente vai para o poema, sempre lendo os poemas em alemão e depois uma tradução ao português. Então, bom, a Ada Christen tem esse pseudônimo. O nome dela era Christiane Rosalia Friedrich. E ela escreveu poesia, romance e drama. Tem um aspecto importante, né, do século XIX, dessas autoras que tinham acesso à escrita e à publicação da sua escrita, que é o fato delas terem, se não uma vida em uma condição financeira abastada, mas pelo menos o início da vida, que foi o caso da Ada Christen. Então, ela é filha de um comerciante, enfim, numa condição bastante abastada, mas esse pai dela foi preso na Revolução de 1848, e aí, com isso, a família dela enfrentou um período de miséria. Ela se tornou, nesse tempo, trabalhou como costureira e se juntou a um grupo de teatro itinerante. Então, ela, de alguma forma, esse enfraquecimento do núcleo familiar, a partir desse impacto econômico, né, de alguma forma, com isso, ou nesse contexto, ela encontrou uma saída pela arte também. Em 1864, então, ela se casou com um nobre, latifundiário, juiz, mas ele morre 4 anos depois, e com a morte do marido, ela volta para uma condição financeira muito difícil e volta a atuar enfim, como atriz e se lança como escritora. Então, ela encontra conexões, amigas, mulheres influentes que têm apreço por ela, pela arte que ela produz, pelo que ela escreve, pelos pensamentos dela. E nessa época, no ano em que o marido dela falece, ela publica um livro chamado Lieder einer Verlorenen, que
que são Canções de uma Perdida. Esse poema que a gente vai ver está nessa coletânea, que é um tipo de poesia erótica com provocações à burguesia. Então, a gente vê aí uma verve, assim, né? Uma disposição bastante desafiadora do que se esperaria, talvez, de uma mulher na posição na qual ela nasceu, né? Enfim, se casou de novo com um empresário, um militar aposentado, escritor. Nisso ela consegue construir um círculo cultural para si, mas ao mesmo tempo depois eles enfrentam um fracasso econômico dos empreendimentos do marido, e ela tem muitas obras publicadas, inclusive são possíveis de serem encontradas naquela plataforma Zeno, e recomendo muitíssimo que vocês vão atrás do que ela escreve, dos outros poemas e das peças de teatro também. Então, vamos ler esse poema. Quem gostaria de ler em alemão? Alguém gostaria? Danilo gostaria? Laura lê belíssimamente os poemas. A cara da Laura. Bitte. Acho que tá travando. Infelizmente. Sim, acho que sim. Travou um pouquinho, mas... A conexão tá ruim. Eu posso tentar? Tá. Okay. Dein Vers hat nicht das so will man nicht verweisen. Fluss und fehlt es und sie sonst noch heißen. Sie zählen gern ab, verbessern wollen mal. Ich leg die Hand auf mein blutend Herz, was das sagt, schreibt ich nieder. Okay. Obrigada, Laura. É uma pena que ficou um pouco travado. Eu não sei se você se importaria se a gente lesse mais uma vez o poema? Ok. Bom, eu vou ler ele, então, mais uma vez, só para a gente pegar a sonoridade dele, porque ele tem um aspecto rítmico que é muito importante aqui. Então, vamos lá. Dein Vers hat nicht das rechte Maß, so will man mich verweisen. An Fluss und Glätte fehlt es ihm, und wie sie sonst noch heißen. Sie zählen an den Fingern ab, verbessern wohl 10-mal wieder. Ich leg die Hand auf mein blutendes Herz. Was da sagt, schreibe ich nieder. Então, fiz uma tradução. Quem gostaria de ler? Eu posso tentar. Bitte. Teu verso não tem um metro certo, assim me repreendem. Nele falta corrente fluidez, com que prazer corrigem. Fazem contas com os dedos, lapidam tantas vezes. Ponho a mão no coração pulsante. O que ele diz, escrevo. Obrigada, Inácio. Bom, quero ouvir vocês. O que o coração de vocês diz quando ouvem esse poema? Ela já estava protestando, né, contra a rigidez, né, da métrica. Uhum. Sim. A Raquel levantou a mão? Eu não sei se dá para me ouvir direito. Dá para me ouvir? Sim, sim. Eu percebi um pouco do que a Valesca, né? Uhum. A Valesca falou, porque eu acho que até no formato original também, apesar de ter certo tom, certa
cadência dos versos, ele não parece ser um poema como um soneto, por exemplo. Porque até pela época também, não é um poema que foi feito assim mais para frente. Então, de certa forma, você vê esse enunciado dessa ruptura dela e você vê no poema também. É como se ela falasse do ato de escrita e ela demonstrasse também. Ótimo, ótimo comentário. Vocês conseguem ou poderiam indicar aonde que ela demonstra no poema, assim, além do conteúdo dele, né? Tem algo que mostra esse desafio, que se impõe de alguma forma? Eu não sei contar direito, mas ela rima, né? Aí ela, Sim. Trotzdem, ela ainda, mesmo assim, rima. Uhum. A gente pode voltar aqui no texto em alemão. As rimas, elas não são finais, né? Mas algumas são. Weisen, verweisen, heißen, wieder e nieder. Então, são sempre segundo e quarto versos de cada estrofe. O que é interessante se a gente pensar que essa primeira estrofe tem essas aspas, né? Que são os críticos literários que estão lendo ela. E então a gente vai ver a inserção de uma outra voz aqui, né? Que coloca esse eu articulado do poema na posição de um tu, dein Vers. Então é o teu verso, como se a poeta, essa abstração da poeta, né, tivesse ouvindo essa crítica, né? Mariana, Pode falar. Schreiben Lieder, eu acho que, não sei, me parece que me soaria melhor. O que ele diz eu anoto, né? Schreiben Lieder. Sim. Né? A ideia é isso, de escrever algo que está sendo ditado, né? Exato. Eu passo para o papel, fica muito longo, mas a ideia Exatamente. O desafio da tradução. Pode falar, desculpa. fica muito neutro, né? Sim, sim. Mas Tem algumas... é para rimar com os dedos, né? Escrevo e dedo. Sim, perfeito. As Perfeito. traduções aqui, elas são para apoiar esse acesso, né, aos textos. Eu adoro receber sugestões de tradução, a gente pode ir fazendo esse cotejo, né, pensar em outras soluções, e também aproveitar esse ensejo, né, para dar conta, investigar esses outros sentidos que estão no texto em alemão, né? Aqui eu fiz uma proposta, né, uma hipótese de leitura, e ao mesmo tempo eu tentei dar conta dessa densidade do poema, né, porque são versos muito curtos e que têm um ritmo específico, por isso que eu privilegiei essa agilidade, então não dá para dar conta de todos os sentidos, eu tentei compensar em alguns momentos. Mas obrigada pelo comentário, vocês fiquem à vontade também para acrescentar coisas. Alguém mais gostaria de, enfim, comentar, falar sobre esse poema, o que percebeu? Talvez a gente possa ver, então... Uma coisa falar. que me chamou, está me mexendo bastante comigo, tanto no alemão quanto na tua tradução, esses dois últimos versos, para mim, pegam bem pesado, assim, pegam bem forte, porque quer dizer que a própria vida pulsante, né, no alemão blutendes Herz, isso isso é muito vivo, isso é muito isso que dá a medida da vida, né? A batida do coração, o coração está ótimo, pulsante. E por um lado, né? E por outro lado, todo esse começo aí
das pessoas querendo enquadrar no metro certo. Quer dizer, o coração é o coração pulsante ali, conforme a circunstância, a fluidez, né, que faz o sangue fluir. Então, nessa primeira estrofe aí, esse intelectualismo, né? E eu lembro de certos manuais de literatura que até dizem assim: Virgílio, ele não consegue ser tão bom em tal poema, ele chega no seu melhor, quer dizer, uma coisa externa, né? E meio fria, meio de catálogo, né? Então, eu acho que esse poema é bem forte, dialoga com isso, né? E esse manifesto, né? Was das sagte, schreibe ich nieder. Né? Eu achei muito legal. Ótimo. Danilo, você quer comentar o Bluten des Herz? Adorei seu comentário. Hoje mais cedo a gente estava conversando sobre os poemas. Não, eu quero, antes de comentar o Bluten des Herz, né, concordar com o Inácio, no sentido que eu gosto muito da tradução do coração pulsante para Bluten des Herz, por vários motivos, né? Eu acho que é bem legal essa tradução. Um dos motivos é esse, né, que o Inácio apontou, porque nesse pulsante, né, dá a ideia dessa medida, né, que é tematizada, né, no poema, na questão da medida. E é isso, né? O coração aqui tem um ritmo, né? Que é outro, essa interioridade, né? Não corresponde àquilo que outras pessoas, né? Querem dela, né? Querem para ela, né? Querem enquadrá-la, né? Digamos assim. E também eu acho legal o Bluten des Herz, né, e o pulsante, né, porque esse particípio, né, do alemão também, né, que não é tão comum, né, assim, como no português, talvez, mas aqui tem essa correspondência, digamos assim, Bluten des Herz e pulsante. Então eu acho bem interessante, muito legal. Agora, uma outra coisa, né, que o Blut, né, no alemão, ele é o sangue, né? Digamos, Bluten des Herz dá muita ideia de um sofrimento, né? Um coração que sangra, né? Que tá sangrando. Então, é um coração que tá sofrendo também, a gente pode pensar, talvez, né? Ele não apenas, né, tá pulsando, mas ele tá sangrando, né? E a gente pensa... E é interessante porque eu acho que assim, essa coisa do sofrimento, né, aparece daí talvez aqui, mas não... Eu acho um pouco surpreendente, porque ao longo do poema tem uma postura assim bastante... Parece que essa questão do sofrimento não se expõe tanto, né? A gente tem uma postura mais afirmativa, né, ao longo do poema. Quer dizer, eles falam isso, né, mas eu não ligo. Faço diferente. Quer dizer, sigo minha própria interioridade, né, sigo o meu próprio ritmo. Mas aqui, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que existe uma carga de sofrimento nisso, né? Nessa tentativa, digamos, de enquadrá-la, né? Não é tão explícito, né? Que é por isso e tal. Mas ali a gente teria um pouco esse motivo, né? Da dor também que existe nesse sujeito. Lídia, por favor. Boa noite. Eu também fiquei pensando na questão do gênero, porque eu fico pensando se isso seria falado para um autor homem, que o teu verso não tem o metro certo, e corrigir o texto da mulher, porque eu acho que
muito mais feita essa liberdade em autoras e em escritoras. Eu lembrei muito da Hilda Ilch, quando eu li, eu fiquei pensando nela, porque ela também sofreu muita coisa, ela praticamente foi ignorada pela crítica literatura brasileira, né? E aí ela voltou para a poesia erótica e tal. E me lembrou quando você falou também que ela foi um pouco para escrita sensual e poesia erótica. E aí eu fiquei pensando nisso também quando foi surgindo as discussões. Ótimo, obrigada. Pois é, o que você comentou me fez lembrar do caso da Emily Dickinson também, cuja primeira edição dos poemas dela sofreu vários tipos de edição, de alteração, inclusive dos traços, né, dos travessões que ela usava, que eram que abrem um espaço gráfico, que tem que coloca um ritmo diferente, né, no texto, no desenho do poema, e que foram transformados em vírgulas, pontos e vírgulas, e pontos, né? Então, de alguma forma, conformando, né? Colocando numa forma esses poemas, né? Esses registros dessas autoras. Mas ótimo comentário, obrigada, Lígia. Alguém mais gostaria de acrescentar algo sobre o poema? Só uma coisinha que eu acho que foi genial é o pulsante. E pulso, Obrigada. repreende porque ele não está no compasso, mas ele tem pulso, né? Uhum. Na música tem o ritmo, né? Sim. E tem a pulsação, pulsação tem um outro termo, mas que não é simplesmente marcar o compasso, que às vezes, se você só marcar o compasso, a música fica meio chata, né? Mas tem a pulsação, né? Sim. Eu E a acho gente pode genial, pensar genial. no pulso da poeta também, né? Ela Porque escrevendo isso. Uhum. quando você quer ver se a pessoa está, né, como é que está a pressão, como é que a pessoa é o pulso que você mede, né? E pulso e escrevo, né? Tá muito bom. Obrigada. Aqui nesse penúltimo verso, né? Em alemão tá ainda mais, vamos dizer, enfatizada essa ideia desse eu articulado no poema. Ich leg die Hand auf mein blutendes Herz. Eu coloco a mão no meu coração pulsante, né? E o que ele diz, né? Was das sagt. E aí tem uma ênfase aqui, o texto dela tá em itálico. Com essa fonte eu não consegui colocar em itálico, mas eu coloquei em negrito aqui, destacado, né? E queria mostrar para vocês o pulso desse poema. Vamos lá. Se a gente olhar esses desenhos, né, o que significam, então? Essas curvas, elas são as sílabas que são fracas. E esses travessões são as sílabas, os sons, né, que são mais fortes. Então, se a gente for ver esses dois versos, o primeiro e o terceiro da primeira estrofe, que estão entre aspas, eles são exatamente iguais. Dein Vers hat nicht das rechte Maß. An Fluss und Glätte fällt es ihm. Então, a gente vê que essa primeira estrofe, né, esses dois versos são idênticos. Os versos de baixo têm um pouquinho... não terminam com uma sílaba forte, né, com um som forte, mas terminam com um som fraco. E tem um pé a menos. Então, o primeiro e esse pé seriam essas sílabas mais fortes, né? Então, so will man mich verweisen und wie sie sonst noch heißen. E aí, na segunda estrofe, ela faz o que ela quer. A gente vai ver aqui que esse começo parece que vai seguir a métrica, né? Sie zählen an den Fingern ab
E aí a gente encontra esse segundo verso da segunda estrofe, que tem uma dupla interpretação. Eu estava discutindo, inclusive, com o Danilo isso, e a gente pode ler como aí tudo bem, ok, fraca forte, verbessern wollten mal wieder. Fica estranho. Verbessern wollten mal wieder. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui ou duas fracas, então bessern wollten mal wieder, ou, e aí, que seria essa opção aqui que eu coloquei no fundo, né? Então, seria uma fraca, forte, fraca, fraca, forte, e aí volta a regularidade. Ou então, a gente tem aqui duas fortes e uma cisão, né? Verbessern wollten mal wieder. E aí a gente teria aqui um tipo de regularidade, um truque, né? E aqui eu precisaria colocar uma barra no meio, né? Que seria essa cesura, né? Esse encontro, esse choque de duas sílabas fortes, né? Dois sons mais fortes. E aqui no coração pulsante a gente vê que, de novo, tem esse Ich leg die Hand auf ein blutendes Herz. Eu não consigo fazer uma leitura desse verso. Vou tentar, talvez. Ich leg die Hand auf mein blutendes Herz. Então, esse mein blue seriam duas sílabas fortes e esse tendes. Então, ela subverte o ritmo desse poema, né? E aí, no final, ela faz uma aparente regularidade. Na verdade, ela imprime a regularidade que ela quer. Então, was das sagt, schreibe ich nieder. Se a gente fosse pensar na regra métrica, esse das não poderia ser tônico. Seria was das sagt, schreibe ich nieder. Porque esse, né? E nesse caso ela está colocando em itálico, né? Colocando destacado esse coração, e aí ela está colocando a regularidade que ela quer, ela está colocando a interpretação dela, né? Além da escrita dela, né? Dessa pulsação, né? Está sendo um termo importante aqui. Alguém gostaria de comentar? Ficou compreensível esses desenhos? E, Mário, eu queria comentar. Oi, Thiago, diga. Eu queria dizer assim que eu achei muito bonito ela imprimir no texto esse comportamento malandro, né? Porque ela pegou a crítica, né, dizendo que o verso dela não tinha um metro certo, e ela respondeu ritmicamente. Então, assim, é muito interessante. Ela praticamente não respondeu argumentando, né? Ela respondeu na música. E eu acho que esse verso do coração que tu falou que tu não consegue ler, né? Tipo, como é que eu digo? Cravando mesmo aí onde fica uma certa regularidade, é porque eu acho que nesse verso que ela cita aí, o coração, ela está mostrando que aí é como se o coração do texto dela tivesse tido uma extrasístole. Aí seria uma arritmia benigna, que é para mostrar toda a potencialidade do coração. Eu acho que é isso. Belíssimo comentário. Depois disso, não tem mais o que falar. Obrigada, Thiago. Sim, eu acho que é o efeito, né, que causa no poema. Ela prova que ela sabe fazer o que demandam dela, mas que ela não quer e que ela não precisa. Eu acho que essa argumentação pela forma, né, essa demonstração de autonomia é uma coisa muito interessante, né, nesse poema. Eu poderia... por favor, Danilo. Legal, sempre fico feliz, né, nesses temas.
Pode voltar, por favor, Claro. na descrição métrica, né? Deixa eu aceitar aqui a Juliana Lopes, que está chegando. Que bom. Agora, algumas associações assim que me ocorreram, ainda não consegui refletir muito, né? Porque acabaram de ocorrer. Decidi falar, né, porque acho que essa é um pouco a ideia, né? Um diálogo assim mais livre também. E daí você, né, Mari, ver se tem sentido ou nem tanto. O que eu estava pensando durante a leitura, né, que é essa crítica que é feita a ela, né, nesse terceiro verso, né, Fluss und Glätte fehlt es ihm, né, que né, na sua tradução falta essa fluidez, né. E, assim, não sei se isso de fato se aplica aqui, mas tem esse Glätte, né, é um termo também da retórica, né, tem essa expressão em alemão que tem essa tradução, né, para o alemão, a glatte Fügung, né, que seria essa harmonia, tem várias traduções, mas uma harmonia mais lisa, que seria de fato essa harmonia mais corrente, né. O contrário disso seria uma harmonia áspera, né, harte Fügung. E nessa descrição que você fez daí do verso 6, né, com essas duas longas em choque, né, verbessem wohl, sem mal vida, né, a gente teria já um exemplo dessa asperez. Seria mais ligado a uma harmonia mais áspera, né? Teria uma certa resposta, né, nessa segunda estrofe em que ela começa a jogar, né, de fato, com o ritmo estabelecido na primeira estrofe, né, que segue ali e já tem essa diferença entre o ritmo dos críticos dela e o dela, né? Em relação ao verso 7, né, eu trocaria essa primeira longa por uma curta aqui, quando tem as duas longas juntas, né? Colocaria Ich lege die Hand auf mein blutendes Herz, né? Duas curtas, longa e depois duas. Estou falando curtas, né? Mas seria duas fracas, né? Forte e duas fracas. Agora, uma outra coisa também, que é assim, uma associação bastante selvagem, né? E tem um pouco a ver com o que a Lídia falou, né, que eu achei muito interessante também, acho que é muito pertinente em relação ao poema, né, quer dizer, né, de quem é essa voz, né, que critica, né, e que fala, e a gente pensa mesmo, né, eu também pensei, né, quer dizer, é uma autoridade ali, né, masculina, né, que fala assim em relação a uma escritora, né, e coletiva, né? É um sie, né? No primeiro não, no segundo verso não, né? So viel Mann, aí esse seria né? impessoal, né? Mas no quarto verso sim, né? Wie sie's sonst noch heißen. Coletivo, né? De fato, que essas regras, né? Que querem impor, né? A ela, né? Eles, né? Que querem impor uma regra a ela, né? E de fato, né? É uma coisa que se associa, né? Eu fiquei tentando onde que isso está no poema. Agora, uma coisa, como eu disse, né? Isso é bem livre, né? Bem wild, assim, bem selvagem. Mas no alemão, em relação aos fins de verso, né? As chamadas cadências masculinas e as cadências femininas. A cadência masculina seria a cadência do verso 1 e 3, mas que é de fato essa citação. Ótima observação. É engraçado isso, né? É engraçado, eu achei muito engraçado quando isso me ocorreu. Falei, eu tenho que falar, ainda que se não for assim, pelo menos é engraçado. É um termo, né?
cadência masculina e feminina. A masculina, ela termina em tônica, né? Seria um final mais abrupto, né? Mas, né? Por isso masculino, né? Tem algo de gênero aí, claro, com certeza. E essa cadência feminina, né? Ela seria mais melódica, né? Então tem esse Coaferweisen, né? Heißen. Mas é curioso, né, que na 1 e 3 de fato sejam cadências masculinas. Né? Bom, era isso. Pablo, por favor. Oi, boa noite, gente. Uma coisa que eu pensei quando ela fala que, bom, agora está no alemão e com metro, né? Mas ela fala que não tem o metro certo. Eu não sei o ano que ela escreve isso, mas tem a ver com o verso livre e a forma fixa. E uma coisa que eu fiquei pensando que eu não sei alemão, apesar do meu sobrenome, mas parece que deve ser, o alemão tem palavras muito, né, de composição ali que vão sobrepondo, palavras enormes que são, né, na verdade, 2, 3 palavras juntas. Mas dá a impressão que deve ser bem difícil fazer um pé ternário em alemão, porque parece que, né, pelo menos esse poema, ele é bem iambo, assim, né? Pé binário, papá, 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 né? Não sei se essa é uma tônica na língua alemã, apesar das palavras longas, é difícil ter um pé ternário, assim. É uma dúvida mais, assim mesmo. Acho que isso o Danilo poderia responder melhor. Mas faz sentido o que você está comentando, assim, né? Dessa tendência, dessa cadência mais binária né, iâmbica desses versos. E no caso desse poema, as palavras são muito curtas, né? Isso foi inclusive uma dificuldade, um desafio para traduzir esse poema, né? Mas, enfim, Danilo, você quer comentar em relação à tradição rítmica? Pena que o Matheus não está aqui. O Melin Barreto. Pablo, né, você tem razão, né? O andamento aí desse poema, no sentido de que o andamento desse poema é iâmbico mesmo, né? Digamos, binário, né? Como se fosse o sistema da metrificação de certa forma, se baseia nessa alternância entre as fortes e as tônicas e as átonas, no caso, né? E tem nomes específicos para isso em língua alemã. Mas, assim, esse ternário que você está falando, ele é possível também, né? Tem esse ritmo mais, que seria, digamos, acho que é isso que você está pensando, pode ter uma forte e 2 fracas, uma forte e 2 fracas, isso tem poemas que são assim, o próximo poema, por exemplo, já vai fazer mais uso disso, né? Que seria um andamento um pouco diferente nesse caso. O que é difícil é ter mais de 2 fracas em sequência e mais de 2 fortes em sequência também. Tudo bem, Pablo? Não sei se foi isso. Assim, um quaternário, que é um quaternário que deve ser... Mas em português também é difícil, né? Isso, em português também começa a chegar em certos limites prosódicos, né? Mas esse ternário, acho que você está falando isso, né? É isso, mais ou menos. Você pode ter daí uma forte e 2 fracas, uma forte e 2 fracas. Ou... É o dáctilo, né? Isso pode. Isso vai acontecer no próximo poema, inclusive. Hoje. Ótimo ensejo. Desculpa, Pablo. Não, pelo que eu contei, não sei se é para a sílaba em alemão, mas ele é bem... Cada verso tem um metro diferente, é bem polimétrico, né? O que acontece aqui de certa forma, assim, de fato, o importante são a quantidade das tônicas por verso. E o que tem na primeira estrofe é algo assim, é regular, né? Isso acontece em alguns poemas. Você tem primeiro verso com 4 acentos e segundo com 3. 4, 3. E de novo vai se repetir. 4 acentos e depois 3 acentos. Tá? O verso 5 vai ter 4 acentos.
o verso 6 é um pouco mais é mais discutível, né? Tanto que a Mari colocou essa discussão, inclusive. Mas você pode colocar ou 4 ou 3 acentos, o sétimo também 4, e o último 3. Quer dizer, é muito interessante, porque, de certa forma, ele tem uma métrica definida, tem uma regularidade também métrica, né? Ele joga com essa... com uma certa... com o que você pode fazer dentro dessa regularidade, ou de certa forma, ele leva a certos limites até, né? Ele põe à prova um pouco dessa regularidade, discute isso também nesse próprio plano rítmico, né? Uma coisa que é muito comum nos textos dessas autoras, dessa época, se elas simplesmente explodissem a regularidade, eu não vou fazer isso, eu não, sabe? Não teria acesso a esses textos. Provavelmente esses textos não seriam publicados, provavelmente seriam considerados degenerados, como em algumas épocas posteriormente, né, isso vai emergir. Então, é um subterfúgio dessas autoras lidar com a regularidade, emular uma regularidade, e aí, por dentro desse sistema rígido, criar pequenos desvios. E eu acho que em muitos aspectos da experiência dessas autoras, né, dessas mulheres, elas estão lidando com uma rigidez social, com expectativas de um determinado comportamento e essas pequenas subversões, né? E aí isso vai acontecer. O interessante é que aqui a gente tem a demonstração de que isso acontece na escrita, na forma, né? Como isso vai, ela está pautando uma questão que é literária, é da crítica literária, mas também é subjetiva, né? Enfim, diz respeito ao sujeito, mas diz respeito também à tensão desse sujeito com uma organização social, né? Então, é bem curioso isso. Vou aproveitar o ensejo do Danilo, então, para a gente ir passando para o próximo poema. Aqui eu só tinha pegado uma citação, enfim, em relação ao xiste. O professor Fabiano Lemos está citando uma pesquisadora chamada Marta Helfer, e é curioso como, de alguma forma, esse poema ele é desafiador e ele está impondo, de alguma forma, esse espaço do eu, né? Essa escrita, essa autonomia do eu, né? Que é uma coisa que na época, enfim, do século XIX, não pegando aqui um trecho, né? O Witz ou xiste, então essa piada, essa ironia, né? Ela excluía a participação das mulheres, como se as mulheres não pudessem ser irônicas, engraçadas, desafiadoras, né? E o professor também cita o Jean Paul, que escreve na época sobre a educação das mulheres, inclusive, né? E ele utiliza uma expressão, né? O Witz, então o xiste, enquanto funcionamento imprevisível da linguagem, não é um filho produzido na relação do sujeito com as representações, mas seria meramente um filho conclusão, né? Schlusskind, mas um renascimento do próprio eu criador. E aí é curioso porque esse poema ele prova o contrário, né? Que a gente pode ter contato com uma mulher xistosa, uma autora que está colocando o seu eu criador lá, apesar desse código linguístico que exclui as mulheres desse lugar, né? De autoengendramento, né, de poder falar por si, de subverter essas lógicas, né. Aqui eu vou, enfim, pular essa citação, algumas.
Mas aqui eu acho que uma coisa importante que a Maria Rita Kel vai colocar é a importância, e aí, enfim, nessa citação, na verdade, essa colocação do eu, né, tem a ver com essa possibilidade dificilmente alcançada das mulheres dizerem eu. E aí, tanto que no poema é mein Herz, né, é o coração, o meu coração. Mas não é um eu explícito, mas enfim, ele está lá metaforizado, né, deslocado de alguma forma, parte pelo todo, né, de uma forma metonímica, né, se colocando. E a importância disso, enfim, uma citação interessante, é porque a gente está falando da Kristen, que teve um nascimento abastado, né, e vai falar da Theresa von Arnim agora, mas tem um aspecto interessante aqui, essa Adelheid Popp, ela foi uma jornalista e muito ativa no movimento feminista do século XIX, na Áustria, inclusive, e ela era uma mulher proletária, operária. Então eu vou só ler rapidamente essa citação aqui. À medida que algumas mulheres tornaram públicas as experiências vividas, uma a uma, por tantas outras, produziu-se um campo de identificações em que as mulheres puderam se reconhecer, assim como reconhecer suas diferenças em relação aos ideais de feminilidade produzidos a partir do suposto saber masculino. A necessidade de compartilhar a própria experiência com outras mulheres não era exclusiva das classes média e alta. Ela também se manifestou entre as operárias. Hook Demerly cita a autobiografia de Adelheid Popp, Os Anos de Juventude de uma Operária, muito popular na segunda metade do século XIX. E aí uma citação da Popp, né? Escrevi a história de minha juventude porque encontrei em meu destino o de milhares de mulheres e de raparigas oriundas do proletariado. Então, por mais que tenham essas expressões, a gente traga aqui algumas expressões, né, de um recorte limitado, né, de mulheres, existem outras experiências também a serem lidas, e, enfim. As leituras dessas mulheres por outras mulheres foi fortalecendo essa presença, né? Então, eu vou comentar aqui, introduzir a Theresa von Arnim, que foi uma poeta e dramaturga. Theresa von Arnim era o nome dela, e ela não modificou o nome pelo casamento, que é muito comum nas autoras, porque ela não se casou, e aí só por isso é algo que salta aos olhos, né? Mas porque ela era a filha mais velha de um major do Império Austro-Húngaro. Ela nasceu na Hungria, mas na época era, enfim, o Império Austro-Húngaro, né? As duas cortes estavam unidas politicamente. Ela teve uma boa educação, e eu achei curiosa a informação de que o que ela estudou? Religião, escrita, estilo epistolar, ou da Briefstil, geografia, desenho e francês. Essa foi a educação que ela recebeu. E ela era uma leitora aficionada por Klopstock. Tem vários autores, enfim, que ela lê que são interessantes. O Danilo, inclusive, subiu as sobrancelhas aqui, eu achei curioso. Em 1796, ela perde a mãe, e por ser a filha mais velha, ela ficou responsável pela gestão doméstica e pelo cuidado do pai doente. O que é uma coisa que, enfim, era tradicional da época, mas continua sendo também, que é a atribuição do cuidado familiar e doméstico, né, às mulheres. E em 1800 ela vai publicar em Iena o primeiro livro dela. Ela tem várias publicações, também são acessíveis, tem facsímiles, enfim, digitalizações das obras dela. E ela tem uma correspondência com a Caroline Pichler publicada, que é muito interessante. E acho que a gente pode, enfim, introduzir esse poema dela com a seguinte citação. Algum estudo era permitido às mulheres setecentistas, mas a erudição, esse discurso se radicaliza no século XIX, era imperdoável. Então vamos lá. Gente, esse poema
É um desafio para ler, então vocês me perdoem. Lehre für die Weiber. Willst du leitenden Mann, bist du im Aug gegen Auge, dass kein Liebesgedank ihm in dem Herzen erwacht? Dann gebildetes Weib, philosophiere, vernünftle, rede vom Staatsverein, Taktik und Metaphysik. Regt sich des Mannes Verstand, verstummen Herz ihm und Sinne. Sitzet der König beim Mahl, hungert nur schweigend der Knecht. Wie männlicher du den Schluss den Gründen entwickelst, desto sicherer vergießt er des Geschlechtes in dir. Aber willst du mit Zauber der Lieb den Jugendlich umstricken, dann hüte dich klug, geistiger Zwitter zu sein. Tausche Gedank mit Gefühl, verkehre Wissen in Ahnen. Reine Weiblichkeit nur raubet dem Manne das Herz. Vocês tomam um fôlego agora. Quem quer ler em português? Eu posso... Posso ler se ninguém lê. Por favor. Queres levar o homem com quem estás cara a cara, a que nenhuma ideia de amor lhe seja despertada? Então, mulher cultivada, filosofa, raciocina, discursa sobre constituição dos estados, tática e metafísica. Se agita do homem a lógica, dele emudecem coração e sentidos. Se senta à mesa do rei, calado passa fome o servo. Quanto mais masculina desenvolves os argumentos, mais certamente ele esquecerá o gênero em ti. Mas se queres com a magia do amor enredar o rapazote, então esconda a hermafrodita pensante que és. Troca pensamento por sentimento. Faz do saber intuir. A pura feminilidade apenas rouba do homem o coração. Obrigada, Valesca. Está aberto para comentários. Um comentário não acadêmico. Achei atual. Justiça também, né? Da outra. Desculpa, Valesca, você pode repetir? Não, eu só falei que eu senti esse tom de xiste também, né? Essa ironia, assim... Não uma piada, mas, assim, bem xistosa, assim. Uhum. Alguém mais tinha aberto o microfone, mas não deu para ouvir. Por favor, mas era Larissa. Nico, eu falei que eu achei atual. Eu achei muito... Enfim... É uma receita, né? É uma receita para o sucesso e para o fracasso com os homens. Então, tudo aquilo que se aproxima da lógica é tido como mais masculino e tudo aquilo que é do sentimento é mais feminino. É isso. E é incrível, assim, a maneira, né? Porque ela vai enumerando. É uma receita, é isso. Olha, se você falar sobre isso, você afugenta o cara. Enfim, o mancebo, whatever. Mas se você realmente tem aí segundas intenções, né? Aí você tem a receita aqui, que é usar a intuição, sentimento, é o estereótipo do que é o feminino, da feminilidade. Nossa, é bem provocador, assim. Adorei que você falou mancebo. A Laura e eu, a gente estava assistindo um curso e a gente fica pensando em possibilidades contemporâneas dos poemas. Eu acho que nesse poema a gente poderia... enfim, transformar o rapazote em novinho e, enfim, experimentar de outros jeitos, porque sim, continua sendo muito atual, né? Se a gente pensar, talvez eu troque o nome da autora, mas a autora do Eles Explicam Tudo para Mim, se a gente pensar no mansplaining, né, nas interrupções, no escândalo que é uma mulher colocar a sua opinião,
enfim, se a gente for nos eventos de escritoras, de tradutoras falando sobre literatura, você olha na plateia, no público, e pensa, tem uma maioria de mulheres, geralmente ouvindo outras mulheres, e geralmente os homens são minoria nesses espaços. Fico feliz que aqui tenho pessoas também que estão dispostas a ouvir, ler essas poetas junto comigo. Então, Larissa, por favor. Marina, por favor, eu não leio alemão ainda. Eu encontro essas poetas traduzidas para o português, assim, com facilidade? Não, né? Não. A ideia é essa. Estou juntando uma coleção, assim, de autoras e traduções. Mas, enfim, eu vou compartilhar com vocês esses slides depois, para vocês guardarem com carinho esses poetas e, enfim. Mas é isso, a gente vai pensando. Vão ter mais coisas sobre elas, assim, mas a ideia é justamente que se possa dar visibilidade para elas, assim. Ouvi-las também. Alguém mais gostaria de comentar? Valesca, você abriu o microfone? Foi sem querer. Não, só repetir isso, super atual, e fiquei aqui imaginando uma versão moderna, assim. Sim. Engraçado. Eu vou aproveitar, então, para mostrar uma coisa também a partir da forma do poema, né? Que talvez tenha sido perceptível um pouco na leitura do poema em alemão, que é essa presença muito forte no começo do poema, né? Do início até quase final, de uma sonoridade muito truncada, né? Muito áspera, para usar uma expressão que o Danilo usou há pouco, principalmente nesse Bist du im Auge gegen Auge. Aí tem Taktik und Metaphysik, né? Tem o tem esse, e ao mesmo tempo que tem essa sonoridade, né, muito plosiva, né, muito ruidosa, né, também, né, rede, regt, tem algo que vai... A sintaxe também é muito intrincada, então eu tinha feito uma primeira versão desse poema para tornar o que ela estava colocando, que a poeta estava colocando aí de uma forma legível, e aí eu mudei essa versão para deixar ela um pouco mais estranha, porque no texto em alemão tem essa estranheza, né? E eu sei que, enfim, para muitas pessoas que traduzem, esse CC é horroroso, mas eu fiz questão de colocar justamente porque ele cria uma confusão, assim, né? Você tem que fazer esse exercício mental de pensar, não, esse C é condicional e esse outro C é impessoal, né? Então, se agita do homem a lógica, então, se a lógica do homem se agita, coração e sentidos dele emudecem, né? Ou se senta à mesa o rei, né? Enfim, também esse calado passa fome o servo. Então eu tentei recuperar algo dessa estrutura frasal, né? Dessa sintaxe da Atna. E em relação aos sons aqui, né? Com quem estás cara a cara, né? E aí, se a gente olha esse final, né? Que vai passando, né? Esse wie männlicher, né? Quanto mais masculina, etc. Aber willst du, aber willst du? Então ela está propondo, né? Mas se você, né? Aber willst du mit Zauber der Liebe der Jugendlich umstricken? E aí, olha o que ela fala no som em relação aos últimos versos, né? Dann hüte dich klug, geistiger Zwitter zu sein, tem ainda o atrito, né? Tausche Gedanken mit Gefühl.
Verkehre Wissen in Ahnen. Reine Weiblichkeit nur raubet dem Manne das Herz. A gente quase não tem atrito. Fica muito mais suave. Então, ela tá também performando essa feminilidade suposta no poema, né? Então, dizendo, tá, então é para ser boazinha, leve, doce. Então, ela demonstra isso, como faz, né? Com uma sintaxe mais simples, com sonoridades mais suaves, e com uma rima, né? Reine Weiblichkeit, raubet, mas assim, nada muito virulento, né? Eu acho que não deu para... Eu procurei fazer algo análogo no poema aqui, em português, né? Troca pensamento por sentimento, faz do saber intuir, e aí a pura feminilidade apenas rouba o coração do homem, o coração, né? Enfim, essa foi uma chave, assim, em relação a esse poema. E aí aqui traduzi des Geschlechters in dir, Geschlecht, sexo, mas é nesse sentido do sexo biológico. E o professor Fabiano Lemos traduz alguns textos dessa época por gênero em vez do sexo, né? E aí eu utilizei gênero aqui também, nesse sentido, né? Não... É uma palavra que é ambígua e que teria um sentido anatômico, mas aqui, quando a gente traduz por sexo atualmente, tem outra ambiguidade, né? Acho que leva para uma outra interpretação. Então, o gênero ficaria relacionado com, vamos dizer, no poema em alemão, né, com a designação do sexo biológico da pessoa. Enfim. Estamos finalizando, então. Alguém gostaria mais de comentar algo? E Mari, eu ia só te perguntar sobre esse termo hermafrodita que tu traduziu. Sim, como ótimo. é ele em alemão, porque eu achei a escolha das palavras que tu fez maravilhosa, assim, são palavras fortes, né? Ótimo. Zwitter seria hermafrodita, mas tem uma palavra curiosa, assim, né? Porque hermafrodita é uma palavra estrangeira, existe, acho, no alemão, especificamente, nessa forma, né? Importada, não vou saber agora se é do latim ou do grego, desculpem. Mas esse Zwitter, o Danilo apontou hoje de manhã, que tem uma duplicidade, né? Esse ser dúbio, esse ser ambíguo, essa coisa que tem o masculino e o feminino em si. Então, se vocês tiverem soluções também, eu aceito para deixar mais suave essa coisa hermafrodita, menos biológica, né? E lógico que é uma palavra datada, enfim, não se utiliza, enfim, para as pessoas com uma condição de, enfim, ter aparelhos reprodutivos masculinos e femininos no corpo, mas enfim, ótima pergunta, Thiago. E no poema fica muito forte, né, em português, eu acho, hermafrodita, né? Seria legal ter uma palavra mais suave. Acho que o Danilo tinha sugerido híbrido, mas ao mesmo tempo não ficaria... Talvez o ser híbrido, né? Então eu escondo o ser híbrido pensante que é. Por favor, eu não vi o nome de quem levantou a mão, mas pode falar. Ou recolheram a mão, talvez. Foi o Celestino, ele mesmo foi eu que recolhi. Boa noite. Boa noite. Por favor, boa noite. Eu queria fazer apenas um comentário. Achei muito interessante o texto e percebi que tem várias expressões que ela se vale, né,
justamente da filosofia, né? Ela usa metafísica, lógica, discurso, intuir. Achei muito interessante essa aproximação. Ela faz que é como se a lição dela, né, fosse um texto filosófico. Pelo menos eu viajei nisso, né? Ótimo. E é justamente essa ironia, assim, as mulheres elas estavam sendo doutrinadas. Ler dá para também traduzir por doutrina. Então, doutrina para mulheres, ou doutrinação das mulheres. E aí ela está usando essa expressão, né, para dando uma lição ao contrário, né, de como mascarar que as mulheres também são seres pensantes, enfim, capazes de cognição, né? Que era algo que era desprezado e relativizado por filósofos e intelectuais da época, inclusive, né? Pode falar, Danilo. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo, né? Interessante, porque o texto todo, né, em vários níveis, é muito sofisticado, né? Ele é muito complexo e sofisticado, né? Escolha vocabular, mas também toda essa arquitetura do poema, né? Que é essa elegia, né? E todas as inversões que o poema apresenta também, né? Sintáticas, que você mantém, né, um pouco também na tradução, é bem interessante. Então o poema ele é muito sofisticado, né, muito complexo, né? Isso é bem interessante também, né, porque essa duplicidade do discurso, né, mais uma vez, né, agindo em vários níveis do poema. Excelente, obrigada, Danilo. É complexo. E é isso, nós somos essas mulheres, essas poetas manipulando a linguagem mesmo para se fazer ouvir. Eu teria só mais 2 citações, talvez, mas talvez essa, pelo menos, feche um pouco a ideia, a proposta, né, desse encontro, né, desses dois, e principalmente do poema da Therese von Arna. Então, e ela fala, inclusive, da importância, né, do Rousseau no contexto doutrinário, assim, filosófico doutrinário do século XIX, né, que vai ser lido e reproduzido, enfim, também na filosofia alemã, ou questionado, enfim. Que ela coloca, né, as mulheres devem ser educadas para se tornar recatadas e resistentes ao sexo, de modo a sustentar com seu negaceio a virilidade dos parceiros. Frágeis e desprotegidas, para mobilizar neles a força, a potência e o desejo de proteção, submissas e modestas para melhor governar a casa e a família. Com uma dialética admirável, Rousseau pondera que justamente estas, que conservam, a partir do seu corpo, um vínculo profundo com a natureza, devem ser mais bem submetidas às coerções da educação, para, a partir da força domesticada de seu sexo, melhor governar o uso das potências masculinas. Estas, necessárias à espécie, não devem ser coibidas e sim organizadas pela astúcia das mulheres, que, cientes de suas necessidades como procriadoras, têm a tarefa de agradar os homens para melhor governá-los. Therese von Arna, ela demonstra isso, né? Enfim, eu coloquei aqui uma última citação, porque, infelizmente, esse ponto, assim, a Larissa comentou, né, como é contemporâneo, como é atual isso. E eu penso na minha própria experiência como pesquisadora, e penso nas minhas colegas também, enfim, mestrandas, doutorandas, que, enfim, estão ou estiveram em relacionamentos em que isso foi uma questão. E me chocou muito, assim, a Maria Rita Kell, psicanalista, coloca trechos de pacientes dela. E esse texto me chocou porque eu estava fazendo doutorado na época. E, enfim, eu quis trazer para vocês porque eu acho que tem a ver com esse recuo, né, de pensar no século XIX, de pensar nas dificuldades que elas estavam enfrentando, o quanto era necessário que fossem mascaradas, né, e hoje a gente tem
acesso a espaços, né, acadêmicos, espaços intelectuais, e ao mesmo tempo tem essa pressão velada, né, que vai se manifestar em coisas em situações quase imperceptíveis, né, mas que afetam nosso corpo, inclusive. Então, eu quis colocar aqui, enfim, como essa é como um epígrafe, né, mas para a gente pensar e também para colocar, abrir, assim, não só a discussão, mas colocar uma questão para vocês refletirem e depois vocês podem escrever, enfim, mas que é a importância da gente se fortalecer, né? Mulheres acadêmicas também, lendo outras mulheres, pensando nesse sentido, né? A citação, assim, todas as minhas amigas, no final da tese, ficavam doentes. Deve ser um preço muito alto para uma mulher produzir um negócio desse tamanho. Eu fui vendo ela somatizando, tonturas, taquicardia, vômitos, etc. É culpa pela ousadia ou é um jeito de ficar frágil, infantil, precisando de cuidados? Juro que ando com medo. E aí, eu acho que nesse percurso, né, que a Kel coloca do 19 para cá, algo importante, que talvez se a gente não terminar nesse tom, né, o encontro de hoje seria colocar essa plasticidade da linguagem, essa possibilidade da gente estar aqui lendo, discutindo e reelaborando essas coisas todas, né? Ela cita essa Inge Crossman Winners, que mostra que a linguagem não é apenas uma força que nos controla, toda a vida social depende de como nós manipulamos a linguagem. E a gente vê a da Christine Therese von Attna manipulando a linguagem que as manipularia, ou que tentam manipular a linguagem delas, né? E que o modo como os sujeitos se singularizam e se manifestam pelo uso da língua ao longo da vida produz alterações no campo simbólico que serão significativas para as que virão depois delas, né? Os que virão depois deles. Então, quero abrir, enfim, para comentários, mas só para dizer que enfim, são com esses sujeitos aqui que a gente vai conviver nas próximas semanas. E eu estou muito feliz e muito grata pela presença de vocês. Isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Oi, Raquel, pode falar. Eu queria agradecer mesmo, porque eu aprendi muita coisa hoje, assim, eu espero que eu aprenda nas outras aulas também. Eu acho que é um curso muito interessante. É a primeira vez, assim, que eu vejo um curso assim sendo ofertado, e principalmente online, porque, enfim, eu sou da UFPE, na UFPE a gente não tem esses eventos assim. Então, é muito interessante, assim, com certeza foi uma experiência muito especial e acho que vai ser mais ainda, né? Bom, obrigada. Fico feliz. Inclusive, eu estava pensando no começo, eu até esqueci de, enfim, vocês comentarem de onde vocês estão vendo, participando desse encontro, assim. Mas eu tenho certeza que tem pessoas de vários lugares aqui e eu fico muito feliz por essa possibilidade, né, de estar perto, de certa forma, encurtar as distâncias. Eu também queria agradecer bem rapidamente. Eu adorei, assim, eu gostei muito do tema. É, inclusive, um tema que eu estudo na minha pesquisa de mestrado. Na verdade, eu estudo com didática da literatura alemã e eu quero trabalhar com mulheres, poetas mulheres. Então, assim, eu achei que calhou muito bem com o que eu estou estudando e, assim, foi incrível. Eu adorei e estou parabenizar a UERJ, você e o pessoal que está coordenando esse projeto. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, Lídia. Eu também aproveito para agradecer, né, vocês, né, todo o público, né, obrigado pela participação também, por essa participação ativa, fico muito feliz, fiquei bastante feliz agora também, né, com o retorno, né, que vocês deram, e
Bom, agradeço, claro, né, também, sobretudo, a Mariana Holmes, né, por esse encontro, por essa aula, por toda essa ideia do curso, que é muito interessante, né, e é isso, né, como a Mariana falou em algum momento hoje, é o único acesso, né, que a gente pode ter, quem, assim, não domina ainda tanto a língua alemã, né, a essas autoras, porque a gente ainda não tem, infelizmente, no Brasil, né, material sobre elas, mas como vocês puderam ver, são muito, muito, muito interessantes, né? Bom, vai ficar gravado, né? Depois a gente deve colocar. A gente tem um canal também no YouTube do Vice-Versa, né? Provavelmente é para lá que vai o vídeo, assim que ele ficar pronto. E muito obrigado. Espero vocês, então, na quarta que vem, às 7 horas. Larissa, por favor. Eu cliquei na mãozinha errada, apenas isso. Eu queria bater palmas para você. Obrigada. Legal, obrigado mesmo. Obrigado pela participação, Larissa. Sim. Muito bom, gente. Obrigada, adorei. Obrigado, muito bom. Obrigada pelas leituras e comentários. Foi uma delícia, gente. Até semana que vem, então. Boa noite. Tem um pessoal aqui também do chat. Boa noite. Também, Mari, agradecendo e elogiando muito. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, Thiago. Boa noite, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.